No episódio de hoje, eu convidei a doutora Ionara Barcelos, médica ginecologista, para um bate-papo sobre infertilidade. A Ionara é ginecologista, especialista em reprodução assistida, mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Tem um fellow pela University of New South Wales, em Sydney, na Austrália. Ionara, muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. E vamos lá para um novo episódio do podcast. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Eu fiquei muito honrada, né? Primeiro porque eu acho que é muito legal essa ideia do podcast, né? Acho que a gente tem que levar informações para as pessoas, então isso é muito legal. E por ser assim, algo organizado por você, né? Que eu tenho grande admiração. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, que delícia! Vamos lá. O ser humano não é tão fértil quanto a gente pensa, né? Às vezes parece para muita gente que a gente é super fértil, mas a gente é uma espécie de animal subfértil. E quando é que a gente pode falar que um casal é infértil? Ok, então realmente, se nós falarmos da taxa de fecundidade mensal de um casal normal, isso gira em torno de 20%. Né? E as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Então, assim, numa única tentativa, naquele mês, qual é a chance daquele casal engravidar? É de aproximadamente 20%, e como você falou, isso fica muito abaixo, né? Quando a gente compara com outros animais. Então, se a gente for considerar que um casal está tentando engravidar e há pelo menos um ano, né, sendo expostos a essa chance mensal de 20%, a gente espera que esse casal consiga engravidar. Então, quando você pensa de quando, né, ele deve procurar, em geral, a gente considera a idade da mulher. Então, se a mulher tem menos de 35 anos, a gente espera até um ano, se essa mulher está tendo ciclos regulares, para a gente começar a investigar. Entretanto, se a mulher tem mais de 35 anos, após 6 meses de tentativa, a gente já deve investigar. Tá joia. Então, a idade da mulher é o que norteia a gente na maioria das vezes, né, Ionara? Sim. A idade da mulher é um fator muito importante de infertilidade. Na verdade, se a gente for considerar tudo que tem impacto, o que tem maior impacto sobre a fertilidade feminina é a idade. Então, realmente, a gente tem que ficar atento a isso. Tá? Porque... E assim... Pode falar. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, então, na verdade, o que acontece, né, em relação à idade feminina? A mulher, ela já nasce com todos os seus óvulos prontos. Né, a formação, a ovulogênese, que é a formação dos óvulos, isso acontece intraútero. Então, lá por volta de 20 semanas intraútero, nós já temos todos os nossos óvulos formados. E quando a mulher entra na puberdade, a gente já tem uma depressão, a gente já tem uma redução desse número de óvulos, e ela vai ovular aí, ao longo da sua vida reprodutiva cerca de 400, 500 óvulos. Só que a gente tem que se lembrar que, por exemplo, comparado ao homem que renova essa espermatogênese, né, a cada 72 horas, né, a gente tem uma nova produção espermática, da mulher não, a gente nasce com eles todos prontos. Então, até os 35 anos, isso para algumas mulheres vai soar assim, poxa vida mesmo, né? Mas a gente considera do ponto de vista reprodutivo que uma mulher acima de 35 anos tem idade reprodutiva avançada, por conta do impacto da idade sobre a qualidade dos óvulos. Então, só para nortear aí quem está ouvindo a gente, por que é tão importante a gente falar a respeito da idade? Não, porque hoje em dia a gente tem botox, a gente tem ginástica, a gente tem tanta coisa e, assim, parece que a nossa idade cronológica não é igual à idade biológica, só que para os ovários né? Então, exatamente. O ovário nosso entra em falência. Infelizmente, a gente tem que falar esse nome. Então, a menopausa é uma falência da nossa gônada, né? Exato. E eu acho muito, assim, uma vez, e é uma coisa que eu gosto de falar, e eu acho que é interessante, e realmente existe uma incompatibilidade da nossa idade, às vezes assim, como você se vê, às vezes como você se sente, e a idade ovariana, e quando vai se aproximando dessa fase da perimenopausa, etc., e a mulher às vezes até sente muito isso, mas o fato a gente não tem botox para os ovários.
né? A gente tem muita pesquisa, inclusive é muito interessante, né, de alguns medicamentos tentando adiar a falência ovariana, mas ainda são pesquisas muito incipientes e a gente não tem isso, né? Então a mulher tem que estar atenta e não acreditar também em algumas notícias isoladas, né? E isso é muito importante. Tem que saber que a partir dos 35 a gente tem um decréscimo da qualidade ocitária, a partir dos 40 mais ainda, né? E é isso que deve nortear as decisões das mulheres. Que além de diminuir o número, diminuir também a qualidade. E, Ionara, eu recebo bastante paciente que acredita que a causa da infertilidade sejam só das mulheres. Mas o homem também tem um pouquinho de culpa no cartório, não tem? Opa, tem sim, tem. É meio a meio, né? Então, assim, digamos assim, cerca de 30 a 35%, né, são causas femininas, 30 a 35% causas masculinas, e mais ou menos essa porcentagem também de causa dos dois, né? Então, às vezes, acontece a gente ter causa exclusivamente feminina, mas é muito comum que a gente tenha causa, né, tanto masculina quanto feminina, e é muito importante que o homem se envolva nessa investigação, né? Mas isso eu acredito que tem melhorado, né? Os homens têm procurado, eles acompanham a consulta, né? E quando a gente fala em consulta de infertilidade conjugal ou infertilidade, né? Na verdade a gente tem várias situações, mas se é um casal, o marido tem esse, né? O esposo, o parceiro, quem seja, tem que acompanhar a consulta porque pode estar contribuindo para essa dificuldade de engravidar, sem dúvida. Não, o homem tem que estar junto, tem que sofrer junto, porque a mulher que tem o termômetro da menstruação, desculpa, e ela que vê o sangue na calcinha, e o sangue é aquele desfecho negativo de mais um mês, não veio gravidez, né? E a gente fica muito emotiva, então parece que só um está se empenhando ali na busca de uma criança, né? E tem aquela porcentagem de infertilidade sem causa aparente, que eu costumo falar para os casais que a gente está em 2022 e a gente faz um monte de exame e não acha nada, que eu acho que são aqueles casais que ficam mais chateados no diagnóstico, né? De infertilidade sem causa aparente. Fala, nossa, não tem nada, sou aparentemente saudável, mas não vem neném, né? E aí, o que você acha na área disso? Eu tenho assim, eu tenho uma preocupação com o diagnóstico de fertilidade sem causa aparente. Tem um grupo grande de colegas que falam que, principalmente quando tem idade reprodutiva feminina avançada, ou seja, em mulheres acima de 35 anos, que a gente não deveria fazer esse diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, porque a gente deveria considerar a idade como um fator diagnóstico nessas mulheres. Então, será que tudo que a gente está chamando de infertilidade sem causa aparente realmente não tem causa? A idade feminina deve entrar como causa? E aí eu vou um pouquinho além, que eu acho que é mais ou menos o que você queria perguntar, que são os disruptores hormonais, sabe, hoje nós temos um grande grupo nos Estados Unidos, na Harvard, pesquisando essas substâncias que nós entramos em contato e que às vezes a gente não sabe no nosso dia a dia, seja plástico, embalagens, impermeabilizantes, e que isso entrou na nossa vida moderna, a gente não percebe o impacto, mas eu acredito e eu incentivo e eu acho muito interessante que nós tenhamos pessoas pesquisando isso para nortear, talvez não mudar alguns aspectos da nossa vida moderna, mas melhorar essas substâncias com as quais a gente entra em contato. Só para quem está ouvindo a gente, acho que é interessante falar, o que é isso? É um disruptor endócrino, então são substâncias que a gente entra em contato, tanto homens quanto mulheres, que eles têm um efeito sobre os nossos próprios hormônios e que podem atrapalhar tanto o processo de maturação do óvulo, quanto o processo de maturação espermática. Então, quando a gente fala em fertilidade sem causa aparente, primeiro pensar, será que a gente não tem, eventualmente, disruptores endócrinos que podem estar atuando e que a gente ainda não sabe como eles levam a esse dano? Sim. Será que a gente está falando de uma mulher de uma idade reprodutiva? Eu sempre gosto de dizer que é uma idade reprodutiva, porque a gente se sente muito jovem e estamos, mas do ponto de vista reprodutivo não. Será que às vezes não é isso que pode estar influenciando? Então, eu acho que assim, esses são aspectos importantes.
E, mais uma coisa importante, se a gente chega a esse diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, o casal não está conseguindo engravidar, a gente vai ter que intervir, né, Débora? A gente vai ter que procurar algumas soluções para esse casal. Mas realmente é um diagnóstico angustiante, porque eles querem saber o que vai acontecer. E no setor das mulheres, quais são as principais causas de infertilidade? Bom, vamos lá. Então, uma causa muito conhecida é a causa anovulatória, né? Então, a mulher que não tem ciclos regulares, tá? Ela tem que acender uma luzinha. O que eu estou chamando de ciclos regulares? Então, se você tem ciclos de a cada 28 dias, mais ou menos 5 dias, né, ali, então a cada entre 23 e 35, 33, 34 dias, provavelmente você está ovulando normalmente. Você pode ter uma pequena variação. Mas se esses ciclos são diferentes, são um pouco ou mais curtos ou mais longos do que isso que eu descrevi, a gente tem que ficar atento. Então, causas anovulatórias, que podem ser decorrentes de algumas alterações hormonais, tá? E uma situação muito comum é a síndrome do ovário policístico, tá? Então, assim, eu estou tentando falar do que é mais prevalente. Então, causas ovulatórias, causas uterinas, alguma alteração intraútero, intracavitária, que pode levar, eu gosto de dizer assim, eventualmente um diagnóstico de ou um pólipo grande, ou um mioma submucoso, né, que altera a cavidade, isso pode levar, que seriam, ou malformações uterinas também, então esse tipo de causa, alguma doença, né, doença inflamatória pélvica, alguma outra situação que tenha levado a uma obstrução da tuba uterina, então também uma outra causa, né, e aí a gente tem que investigar, e se é uma tuba que está dilatada, né, que tem um nome diferente, eu vou falar o nome aqui, que é hidrossalpinge, algumas mulheres ficam muito preocupadas, às vezes, da gente retirar essa tuba, mas a gente tem que retirar porque ela está atrapalhando a engravidar. Então, seriam as causas tubárias, e uma causa tubo-peritoneal, então, para quem está nos ouvindo, assim, é uma causa que envolve a tuba, né, que é a trompa, né, onde caminham ali tanto o óvulo quanto o espermatozoide, e às vezes algum efeito ali do próprio peritônio, e aí a doença mais comum ligada a isso é a endometriose, né, que a gente vê uma correlação forte com infertilidades, não exatamente causa e efeito, mas a gente tem que pacientes com endometriose têm mais infertilidade, então isso é muito importante. Então, assim, essas seriam algumas causas, e nós temos outras, né, geralmente ligadas à insuficiência ovariana, né, como a gente falou, ligada à idade, ou às vezes a mulher não tem idade avançada, mas faz uma falência ovariana precoce. Então, tentando passar aí de uma forma geral, essas seriam as causas principais de infertilidade feminina. E no homem, Ionara, o que você fala? O homem, assim, né, nós temos realmente uma diminuição, eventualmente, né, pode ser tanto genética, e o homem nasce com uma azospermia, seja genética ou eventualmente obstrutiva, então a gente tem essa situação no homem, ou diminuição de produção por contato com algumas substâncias, e isso é muito importante, tá? Então, às vezes, laboral mesmo, né? Entra ou em contato com um aquecimento excessivo, e a gente sabe que, na verdade, o aquecimento tem um impacto negativo sobre os testículos. Então, assim, quando a gente fala nisso, pensem, né, os testículos ficam fora, as gônadas femininas estão dentro do corpo, né, os ovários estão dentro do corpo, os testículos, eles ficam fora. Por quê? Porque os testículos, para terem uma produção espermática adequada, ele tem que ficar cerca de 1 a 2 graus menor do que a temperatura corporal. Então, se é um homem que trabalha em fornos, né, em regiões quentes, isso pode ter impacto. Contato com agrotóxico também, às vezes laboral, então isso tudo pode ter um impacto. E uma muito comum são as varizes testiculares, né, que é chamada de varicocele, e que pode alterar, então, como eu falei, são varizes testiculares que podem alterar a perfusão, né, testicular, e isso levar a uma redução da espermatogênese. Então, de uma forma, também de uma forma mais ampla, acho que essas seriam as causas mais comuns de infertilidade masculina. Tem, assim, dos dois casos também, mas é bem mais raro. Tem aquelas pessoas que fazem quimioterapia, né? Podem afetar o homem, principalmente com câncer no sangue, né? Leucemia, linfoma, quando são jovens. A mulher também, né? E uma causa que é super comum, que tá na moda, anabolizante, né?
anabolizante detona o espermatozoide. Sim, aí seria uma causa, realmente uma causa exógena. E como você falou, é muito comum, ou de uso por fisiculturistas amadores, né, e que fazem uso desses esteroides anabolizantes, e o que acontece é que o efeito depende, né, muito também do tempo de uso. Então, acho que esse é um assunto, Débora, tão importante de você trazer aqui, da gente conversar, porque realmente é comum. Eu vejo que hoje as pessoas não pensam na fertilidade a longo prazo, sabe? Acham assim, não, isso aqui eu vou fazer e tudo bem, e é só transitório, né? E a realidade é que isso pode ter impacto a longo prazo. Então, assim, alguns estudos mostram que os níveis de testosterona, assim, comparando níveis de testosterona de quem nunca usou, de quem já usou e parou há 3 anos, ou de quem está em uso, de quem nunca usou, os níveis de testosterona são muito melhores. Se você for fazer avaliação própria, né, de produção espermática, também são muito melhores. Então, não é algo que você usa, interrompe e você tem uma recuperação completa. Tá? Alguns estudos até mostram que após 6 meses você pode ter uma recuperação, né? Mas a depender do tempo que fez uso, isso pode ser irreversível. Você pode ter atrofia testicular e ter realmente um comprometimento ali definitivo, né, da produção espermática, fora o efeito desses anabolizantes sobre outros órgãos, né? Então, realmente isso leva a uma infertilidade masculina importante. Aí eu diria que isso entra ali naquelas causas, né, que nós falamos de contato com substâncias, né, exógenas, mas realmente é muito comum, a gente tem visto muito no consultório, e às vezes o homem, ele interrompe, não, eu vou interromper por um período, mas a gente não alcança quantidade boa ou qualidade, e inclusive tem alguns estudos sugerindo que isso pode ter impacto até na parte genética do espermatozoide, né? A gente vai ter que acompanhar, são estudos ainda iniciais, mas realmente é algo importante que tem impacto. Não, isso é super importante, porque infelizmente está na moda e às vezes é vendido para as pessoas, falando que tem efeito transitório, mas a gente que pega o depois, a gente vê muito arrependimento, né? E falando nisso, falando em hábito de vida, né? A gente está numa sociedade moderna, a gente às vezes fica em dívida com hábito de vida saudável, tanto dieta, exercício. Às vezes tem tabagismo, uso de droga, etilismo. Compromete a fertilidade? Compromete. Nossa, não temos dúvida, né? Tabagismo, acho que seria ali talvez o top, assim, em termos de fator de risco, né? Porque o tabagismo tem um impacto muito grande sobre a qualidade ositária e espermática, muito. Então, assim, eu costumo dizer, quando eu recebo um casal que o esposo, né, que o parceiro fuma, eu falo, olha, isso aí, assim, se você sair daqui do meu consultório convencido que você tem que parar de fumar, isso já é um grande ganho, tá? Então, assim, casais que estão tentando engravidar e que fumam, primeiro item lá, às vezes o casal fica preocupado se ele está tomando café, se está comendo isso ou aquilo. Eu costumo dizer, aí falo, doutora, você não vai passar às vezes nada, que eu digo assim, alguma vitamina, alguma coisa, eu falo, não adianta nada, porque, né, qualquer coisa que você use, que você tente fazer saudável por uma ponta, você está estragando com o cigarro do outro lado. Então, cigarro não dá, né? Álcool também, então a gente, né, realmente deve orientar, né, evitar a ingesta de álcool e outras, né, como você disse, hábitos de vida. Eu gosto muito de dizer o seguinte, às vezes o casal que está tentando engravidar, ele tem muita preocupação e óbvio, né, os tentantes querem fazer tudo o que é possível para alcançarem, né, terem um bebezinho em casa. E às vezes elas se preocupam com coisas muito pequenas, se ela come isso, se ela come aquilo, assim, às vezes assim, alimentos, né, de uso comum. E eu digo, olha, o mais importante, o que você pode fazer por você? Fuma, para de fumar. Ingere bebida alcoólica, tenta reduzir, se puder parar melhor ainda, né? Mas, assim, uma redução importante. Alimentação saudável. Tenha uma alimentação saudável. Não só porque isso vai te ajudar a engravidar, mas para a sua vida, para o longo prazo. Porque se você quer engravidar, você vai ter um bebezinho, você vai ser modelo para ele, né? O que você come. Então, assim,
comece por você, que isso vai ser importante para o seu filho também. Então, a gente fala muito em termos de dieta, que tem algumas dietas que oferecem alguns resultados, mas os estudos não são muito bons. Mas o que eu diria é, se você puder ter uma dieta sem agrotóxico, ótimo, com certeza. Minha pergunta é, você acha que é melhor com agrotóxico ou sem agrotóxico? Sem dúvida, sem. Então, prefira esse alimento. E atividade física. Dentro da atividade física, isso vai ser bom para a mente, isso vai ser bom para você manter o peso, né? E aí a gente vai falar de uma outra epidemia, né, Débora, que a gente não falou lá, né, numa das causas de infertilidade feminina, mas a obesidade tem um impacto muito importante. Então, quando a gente fala em mudança de hábito de vida, e falando em obesidade, quem está acima do peso, né, Débora, a gente sabe que a perda de 5 a 7% do peso corporal melhora muito a fertilidade, a mulher restabelece ciclos ovulatórios, e essa é uma das evidências que a gente tem de alta qualidade. A evidência, o que eu estou dizendo é assim, isso já foi pesquisado, já foi comprovado. Então, quando a gente fala em dieta, em atividade física, pense em fazer isso para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para que você, lá no futuro, tenha menos fator de risco para osteoporose, entendeu? É tudo isso. E isso vai ser modelo para o seu filho também, né? Que você está tentando tanto engravidar. Então, isso tem impacto muito. Inclusive, a obesidade para o homem, né? Também favorece a desfecho negativo. A gente vê alteração seminal até com homens com maior obesidade. E que mensagem você quer deixar aqui para o pessoal que está ouvindo para a gente? Ai, Débora, eu queria dizer que a gente tem que ter mais cuidado e mais atenção com a fertilidade do que a gente tem. O que eu vejo, de uma forma geral, na mulher moderna, é se preocupar muito com a anticoncepção e pouco com a fertilidade, com a concepção, e deixam isso para, às vezes, um segundo plano. Eu estou falando da mulher, que é um podcast para as mulheres. Eu gostaria muito, Débora, de ver o planejamento reprodutivo sendo, mais divulgado. Que seria o quê? Porque quando a gente fala em planejamento reprodutivo, nós estamos falando de anticoncepção, mas nós também estamos falando de concepção. Nós estamos falando em planejar a sua vida para o futuro, entende? Então, se isso passa por congelar óvulos numa idade mais precoce, né, talvez a mulher tenha que pensar um pouquinho mais nesse sentido. E o cuidado com a fertilidade, às vezes, começa também com os hábitos de vida. Então, acho que a minha mensagem seria essa: pensar no planejamento reprodutivo. Isso é uma coisa que a gente pode ensinar no nosso consultório para adolescente que a gente atende lá. Talvez na adolescência não, mas um adulto jovem, entende? Um adulto, uma mulher que está na idade do adulto jovem, a gente já abordar isso. Então, a minha mensagem é: cuidem da sua fertilidade, estejam atentos nas mínimas coisas, nas suas escolhas, na escolha do seu alimento, na escolha da sua atividade física, e converse com o seu ginecologista, que ele vai conseguir te orientar muito bem. E muito obrigada, viu, Débora? Maravilha! Adorei o nosso bate-papo. Nossa, eu também adorei. Muito obrigada, adorei. Espero que tenha colaborado para um monte de gente que está ouvindo a gente. Adorei mesmo. E aonde as pessoas conseguem te encontrar? Débora, agora que eu voltei da Austrália, eu estou em Uberlândia, tá, em Minas, e eu estou mantendo meu consultório no Paraná, no oeste do Paraná, então em Cascavel e Toledo. Então essas são as regiões que quem quiser pode me encontrar, e quem quiser acessar, né, tem o nosso Instagram, então tem lá a doutora Ionara Barcelos, e me sigam e podem perguntar, e que a gente traz conteúdo lá. Se alguém tem alguma dúvida, eu sempre procuro colocar algum conteúdo lá. Maravilha, um beijo, adorei falar com você, muito obrigada por aceitar o convite. Nossa, eu que agradeço, um abraço, até logo. Tchau, beijo, até. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.